ou até a respeito dessa grande palavra. Quando a Bíblia fala que Jesus estava reunido junto com os seus discípulos, certa feita, ele ensinando aquela grande multidão, de repente termina de ensinar, ele sobe no barco com os seus discípulos, pois já estava tarde, e ele disse: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, se levantou para subir ao barco e entrou a mar adentro. Só que a Bíblia Sagrada revela, irmãos, que antes desse episódio do Gadareno, ele está dentro do barco junto com seus discípulos. E daí acontece algo extraordinário. Que algo extraordinário é esse, pastor? É que deu cansaço. Eu acredito que naquele cansaço que os discípulos estavam junto com Jesus, adormeceram. Aleluia, alguns deles, eu acredito que outros já ficaram ali para remar o barco, para passar para o outro lado. Só que no momento que eles estavam, aleluia, naquele barco, a Bíblia diz que se levantou dois fenômenos da natureza. Se levantou o vento e do outro lado se levantou o mar. Só que os dois, quando se levanta, a Bíblia Sagrada diz que veio para afrontar o barco. E afrontando o barco, tentou até destruir. Só que eu acredito, irmãos, que o vento e o barco, o vento e o mar, não entenderam o segredo de quem estava dentro do barco. Só que quando eles começaram a se levantar de um lado, eu acredito que houve uma grande briga, um grande conflito ou até confronto do vento e o mar. Era um jogando o mar para um lado, jogando o barco para um lado, jogando o barco para o outro. Só que nessa turbulência todinha dentro do mar, Jesus estava na polpa do barco. E sabendo que quando aquele barco estava sendo açoitado pelas águas e pelos ventos, eu acredito que as águas batiam em Jesus, só que ele não acordava, permanecia dormindo. Como Deus, ele estava observando toda a situação, mas como homem, ele estava dormindo, pois o cansaço, ele prevaleceu. E eu começo a entender que os discípulos começaram a se apavorar. Os discípulos começaram a se atemorizar. Os discípulos começaram até a temer, dizendo: nós vamos morrer, nós vamos perecer, pois está se levantando esse grande naufrágio sobre as nossas vidas. Esse grande vento está soprando e batendo nas ondas, onde ela sobe também com sua fúria. Pensaram ele até que ia morrer, que ia perecer. Só que eles no momento começam a imaginar, irmãos, onde é que está Jesus? Porque no momento do desespero, eles esquecem de Jesus. Mas quando eles estão vendo que as coisas estão piorando cada vez mais, eles começam a lembrar de Jesus. E lembrando de Jesus, procura de um lado para o outro. Daqui a pouco lembra que Jesus continua dentro do barco. Muitas vezes nós se atemorizamos. Muitas vezes até pensamos que nós estamos sozinhos no meio dessa turbulência, no meio desse confronto, no meio dessa tribulação. Esquecemos que Jesus está do nosso lado, porque no momento que ele disse: se você quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ele quis dizer que a todo momento estaria convosco todos os dias da nossa vida. Só que no momento de aperto, irmão, nós esquecemos que Jesus está do nosso lado. Aí está o segredo, aí está o momento seguro que nós devemos entender que a todo momento Jesus está do nosso lado. Só bastamos entender o segredo. É que quando nós estamos na bênção, Jesus estará ali, mas também quando nós estamos à prova, Jesus também está aí. Então guarda isso, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, Ele sempre estará contigo. Mas eu começo a ver é que os discípulos atemorizaram, corre onde está Jesus, acorda, balança Jesus. Só que uma coisa é, irmãos, você acordar alguém no desespero, outra coisa é você acordar alguém na calmaria. Só que naquele momento os discípulos estavam tão apavorados que acordaram Jesus no desespero. Por certo,
Alguém que acordado no desespero era para tomar um susto, dar um pulo da cama de qualquer local que estava. Só que Jesus não faz isso. Jesus se acorda na calmaria, olha primeiro para os discípulos. Por que não olha primeiro para o vento? Oh glória! Jesus olha primeiro para os discípulos, porque Jesus tem compromisso com você. Jesus não vai olhar pela tua dificuldade, Jesus não vai olhar para a tua tribulação, Jesus não vai olhar para aquilo que se levanta contra ti. Sim, Jesus vai olhar para ti, vai olhar para a tua fé. Jesus vai lembrar aquilo que Ele determinou para a tua vida. É por isso que Ele primeiro olha para você. É por isso que você tem que ter a certeza a quem você está servindo, a quem você está correndo, a quem você está do lado dele. É por isso que eu te digo, irmãos, nunca abandona, nunca deixa aquele que te chamou para a grande obra, porque ele sempre estará do teu lado para te fazer prosseguir e caminhar. Mas eu começo a ver, eu começo a entender, irmãos, a bondade de Deus. É que quando Jesus se levanta, aleluia, do sono que ele estava, ele olha para aqueles discípulos, olhando para os discípulos, olha também para o mar e diz: mar se aquiete, vento se acalme. E a Bíblia diz que houve bonança. Só que quando a Bíblia diz que houve bonança, irmãos, Jesus, ele não vai trazer a reclamação para os discípulos, não. Sabe o que é que Jesus vai fazer? Jesus, ele retorna ao sono, mas antes de ele retornar ao sono, ele olha para os discípulos e disse: homens de pouca fé. Daí os discípulos, irmãos, que andavam com Jesus, que comia com Jesus, que vivia com Jesus, agora começa a entender o segredo de Jesus para a vida dele. E qual era o segredo? É que vivia com Jesus o tempo todo, só que não conhecia quem era Jesus. Comia com Jesus, mas não entendia quem era Jesus. Não conhecia realmente quem era Jesus. Serve a Jesus, mas não conhece quem é Jesus. Adora Jesus, mas não conhece quem é Jesus. Vem para o culto da glória, mas não conhece quem é Jesus. Só que no momento que Jesus olha para eles, diz: homens de pouca fé, e volta a dormir, um bate no outro. E eles começam a perguntar: que homem é este? Que até os ventos do mar lhe obedecem. Ele quis dizer: esse lado de Jesus eu não conhecia. Esse lado de Jesus eu nem imaginava que ele fazia isso. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus de paz, ele está aqui nessa noite para te dizer: não temas, homens de pouca fé, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda cumpro promessa, eu ainda faço promessa, eu ainda realizo, eu ainda entro no impossível e trago a vitória para a sua vida. Oh, glória a Deus. Só que quando Jesus ele vai voltar a dormir, passa-se o tempo, ele vai chegando numa cidade. Eu acredito que os discípulos começam a lhe perguntar: Senhor, para onde tu vais? Ele disse: eu vou até o outro lado. Eu preciso conversar com alguém. Eu começo a entender, irmãos, que Jesus ele não tinha necessidade, como os discípulos pensavam, que Jesus não tinha necessidade de ir à procura de alguém que não queria e nem teria compromisso com ele. Porque o jovem que estava do outro lado, ele estava precisando. Mas eu te pergunto, antes dele estar naquela situação, por que ele não precisou? Agora imagina bem comigo, que quando Jesus, chegando à outra margem do mar, na província dos Gadarenos, saiu ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem que morava, um homem que morava dentro do cemitério, em cima das tumbas. E eu começo a ver algo tão terrível aqui. É que aquele homem que saiu dos sepulcros, a Bíblia Sagrada diz que ele estava tão terrível, cheio de demônios, que quando as pessoas, as autoridades vinham prender ele, ele pegava as cadeias e esmiuçava, pegava as prisões, quebrava em pedaços. Só que quando ele desmanchava tudo aquilo, ele permanecia solto, voltava para o cemitério, voltava a comer defunto, voltava a ficar, irmãos, em cima de tumbas. E eu começo a compreender e entender que naquela cidade que era feliz, hoje está existindo a tristeza. Naquela cidade que estava alegre,
Hoje não há mais alegria. Naquela cidade que tinha supermercado, não tinha mais supermercados. Naquela cidade que existia praça onde as pessoas se reuniam para conversar e dialogar, não existia mais. Por quê? Porque agora estava dominado por aquele tal homem de Gadara. Mas a Bíblia Sagrada, ela vem falar que no momento que Jesus se apresenta naquela cidade, eu começo a ver e começo a entender o segredo daquele jovem dentro daquela cidade. É só, por quê? Imagina comigo a situação de um jovem. Quando ele está pequeno, ele corre, ele pula, ele vai jogar bola, ele passeia, ele tem sua vida feliz, ele vai para um lado e para o outro. Mas quando ele está, aleluia, aprisionado, ele não consegue ficar fazendo muita coisa. Ele não consegue nem para a direita nem para a esquerda. Ele começa a ter a sua prisão interior. Começa a ter a sua prisão por dentro. Por quê? Ele agora ali está preso. Ele agora ali está dominado. Ele agora ali está, irmãos, aleluia, atormentado. Tanto é que as autoridades iam prender ele e não conseguia. Por quê? Porque ele tinha uma força tão terrível. Ele tinha uma força de uma forma tão terrível que não conseguia as cadeias prender. Ele esmiuçava, ele quebrava. Mas eu começo a ver, irmãos, quando a Bíblia Sagrada diz: ensina ao menino no caminho que se deve andar, para que depois de muitos dias ele não possa se desviar. São aquelas pessoas que chegam na igreja, quer viver de qualquer forma. São aquelas pessoas que quando ouvem a palavra de Deus através do Evangelho, ele diz: eu não quero não. São aquelas pessoas que quando estão ouvindo a palavra de Deus, recebem um folheto, uma literatura, eles próprios dizem: eu não quero não, eu não preciso disso. Já vi pessoas, irmãos, de pegar o folheto e amassar e jogar no chão. Já vi pessoas rejeitar e dizer: eu não preciso disso. Hoje você não precisa, mas no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, isso não me faz a memória. A Bíblia Sagrada, ela bem diz que chegará dias que sentirão fome, não de pão, sentirão sede, não de água, mas de quê? De ouvir a Sagrada Escritura, de ouvir a palavra. Vai chegar esse dia, hoje você não quer. Você lembra do que aconteceu nos tempos de Noé? Como diz, nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, corria, se alegrava, mas quando a Bíblia diz que a arca fechou, ai, quando a arca fechou não teve mais jeito. As coisas começaram a acontecer. Aquilo que era duvidoso começou a acreditar. Aquelas pessoas que zombavam começaram a crer. Aquelas pessoas que desprezavam o evangelho começaram a acreditar. E começaram a clamar: Noé, Noé, abre a porta que nós também queremos entrar. Noé, misericórdia de nós, porque nós queremos penetrar nessa arca. Ah, irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que quando Noé entrou com sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, junto com cada parte de animal, oh glória, entrando naquela arca, ele fechou por dentro e Deus selou por fora. Por que Deus teve que selar por fora? Porque Deus sabia que o coração de Noé era tão perfeito que poderia até abrir a arca para deixar alguém entrar lá de dentro depois que a arca fosse fechada. Mas eu vim te dizer um segredo: por enquanto que a porta está aberta há tempo, por enquanto que a porta está aberta. Que porta é essa, pastor? É aqui nesta noite, essa porta está sendo novamente aberta para a sua vida. Ah, pastor, não quero ouvir, não se preocupa não. Vai chegar um dia que essa porta vai fechar, e eu quero ver você duvidar. Eu quero ver você começar a acreditar depois que essa porta fechar. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, é como os dias de Noé. Hoje você casa, hoje você está em casamento, hoje você vai festejar, hoje você bebe, hoje você se prostitui, hoje você usa droga, hoje você está correndo de um lado para o outro. Só que quando as portas se fecharem, ai, oh glória, as pessoas vão começar a correr de um lado para o outro e dizer: onde é que tem uma igreja aberta? Ei, onde é que tem alguém para que possa abrir a porta para mim? Ei, não vai ter mais, sabe por quê? Porque as portas vão ser fechadas, assim como diz no livro de Mateus capítulo 25, que quando aquelas 5 loucas foram correr atrás de azeite, e quando retornaram, o que aconteceu? Encontraram as portas fechadas.
Aí o próprio Jesus diz assim: ei, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Não tenha o privilégio de receber essa notícia. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Então te pergunto aqui nesta noite, se você está ouvindo essa palavra, ainda há tempo de você guardar, porque dá tempo, porque as portas estão abertas e um dia vai se fechar. Oh glória, oh glória. Ainda há tempo, crente. Ainda há tempo, a porta está aberta. Ainda há tempo, a porta está aberta. Deixa eu ir mais à frente. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus se aproxima da cidade, olha só que coisa linda. É que quando Jesus se aproxima da cidade, diz a Sagrada Escritura que ele andava de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. Quer dizer, ele pegava as pedras e rasgava o seu corpo, pegava as pedras e se cortavam, pegava as pedras e fazia tudo aquilo que ele queria no seu corpo, se machucando. Mas a Bíblia Sagrada vem revelando que quando Jesus se aproxima do versículo 6, ele corre até diante de Jesus. Só que correndo diante de Jesus, ele se lança em terra, ele se lança no chão e começa a clamar, começa a adorar. A Bíblia diz no versículo 6, e quando viu Jesus de longe, correu e adorou. O que é que quer dizer isso, pastor? É que ele começou a reconhecer que a porta estava aberta. Ele começou a reconhecer que ele não podia perder a oportunidade. Ele começou a reconhecer que não podia perder mais tempo. Ele agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes e disse: eu não vou perder essa não. Se lançou aos pés de Jesus e começou a adorar. Se lançou aos pés de Jesus e começou a engrandecer. Ei, deixa eu te contar um segredo. É que quando ele começou a se levantar e se jogar aos pés de Jesus, aleluia, aconteceu algo inesperado. Que algo foi esse? É que Jesus para diante dele. E quando Jesus para, deixa eu trazer essa palavra para tu entender. É que quando Jesus para diante, irmãos, dele, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus para diante dele, alguma coisa tem que mudar. Quando Jesus para diante dele, alguma coisa tem que acontecer. E foi isso que houve, irmãos. É que Jesus, quando chegou, alguma coisa aconteceu. E acontecendo uma coisa sublime, acontecendo uma coisa eterna, uma coisa especial, é que ele chegou e adorou, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te pelo amor de Deus. Olha só o que ele fala: conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Ele quis dizer: não venha me atormentar, porque não é hora. Não venha me mandar sair desse corpo, porque não é momento. Chegará o momento, aleluia, de que eu vou sair daqui do corpo desses homens. Hoje não é o momento, porque o Senhor vem antes da hora. Oh, glória a Deus. É que quando Jesus ele vem para libertar, ele vem para libertar completo. Quando Jesus vem para mudar, ele vem para mudar completo. Quando Jesus vem para restaurar, ele vem para restaurar completo. Quando Jesus vem para transformar, ele vem para transformar completo. E é por isso que eu digo a você nesta noite: seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Seja curado pelo poder da palavra de Deus. Seja liberto pelo poder da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus chegou, e aonde Jesus chega a mudança, aonde Jesus chega a transformação, aonde Jesus chega a restauração. Aleluia, aleluia. Que quando Jesus chegou, irmãos, de uma forma especial, que quando Jesus chegou, Jesus olha para ele e faz uma pergunta: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legiões é o meu nome, porque somos muitos.
eu te pergunto, como é que um ser humano recebe tantas legiões? Um só homem recebe tantas legiões. Como é que um só homem recebe tanta entidade? Porque ele dá vazão, ele dá crédito, ele permite que as coisas aconteçam. Por enquanto que Jesus não apresenta, o diabo faz o que quer. Por enquanto que Jesus não chega, ele realiza o que ele quer. Por enquanto que Jesus não faz, ele faz o que quer. Mas eu estou te dizendo algo agora importantíssimo, que Jesus vai chegar na tua vida. E quando Jesus chegar, o milagre vai acontecer. Quando Jesus chegar, a resposta vai também chegar na tua vida. Que quando Jesus se apresentar, tenha certeza, vai haver mudança, transformação, renovo, restauração e até batismo com o Espírito Santo. Então aguarda! Aleluia! Glória a Deus. Qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Legiões. Porque somos muitos. Meu nome é Legiões porque somos muitos. E eu começo a ver, irmãos, que quando ele diz que meu nome é Legiões, a Bíblia diz, rogo-te que não me atormentes para fora daquela província. Ele disse, não está em tempo ainda do Senhor fazer nada. Então eu rogo que o Senhor não se apresente. Eu rogo que o Senhor não faça nada agora. Mas nos montes estava passando a manada de porcos. Ele disse, eu preciso sair. Mas para onde eu vou? Porque eu preciso de um corpo para habitar. Deixa eu ir para aqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda para aqueles porcos, para que entre neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. Só que aconteceu algo tão terrível, que quando aquelas manadas, senta aqui Samuel e Saul, que quando aqueles porcos receberam aqueles espíritos imundos, a Bíblia diz que eles se precipitaram no abismo. Olha só, a Bíblia diz que eles se precipitaram por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. O que é isso, pastor? É que aqueles porcos, que a Bíblia diz que era 2.000, receberam 6. Ou melhor dizer, receberam aquelas legiões de demônios. Uma legião de demônios são 6.000 demônios. Uma legião são 6.000. E a Bíblia Sagrada diz que só existia 2.000 porcos. Então quer dizer, aqueles porcos foram possessos de demônios, de legiões, que foram tão terríveis, que eles se precipitaram no mar e afogaram-se, morrendo. Só que por enquanto que aqueles porcos estavam se precipitando, do outro lado, aquele jovem estava sendo liberto. Por enquanto que os porcos estavam morrendo, do outro lado, aquele homem estava sendo curado. Por enquanto que os porcos estavam se precipitando no mar, aquele homem estava recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ele voltou à sã consciência. E as pessoas que passavam agora por ele diziam, não é esse que atormentava a cidade de Gadara? Não é esse que tirava as pessoas? Não é esse que quebrava as cadeias e os esmiuçavam? Não é esse que estava fazendo a ruaça? E todos diziam, é esse mesmo. Só que tem um porém. Eles, sem saber, diziam que era aquele homem que fazia aquelas tal tragédia. Só que chegou um ponto que eles começaram a ver o milagre de Deus na vida daqueles jovens. Eles começaram a ver o milagre de Deus na vida daquela jovem.
Aquele jovem sendo mudado, sendo transformado, porque era o maior exemplo. Maior exemplo de vida. Não é quando a gente fala, é quando eles veem nós, o Espírito Santo de Deus. O maior exemplo é quando eles olham para nós e vê Deus em nossas vidas. Quando aqueles homens começaram a observar aquele tal homem que foi liberto e curado e transformado, ele começa a entrar agora nas cidades de Decápolis. Decápolis quer dizer um conjunto de 10 cidades. Aquelas 10 cidades agora começam a ser impactadas pelo poder de Deus através daquele jovem gadareno. Não era mais um jovem possesso de demônio, sim um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Não era um jovem mais que atormentava, mas sim era um jovem que pregava a palavra de Deus. E eu quero terminar te falando algo especial. É que ele agora começou a mostrar um testemunho de vida. Ele começou a ser transformado pelo poder da palavra. Quando as pessoas abrem a boca e dizem, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Qual é o evangelho que você está vivendo? Eu não gosto daquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Qual é o evangelho que você está vivendo? Eu não me comunico com aquela pessoa, com essa pessoa. Qual o evangelho que você está vivendo? É o evangelho de paz ou o evangelho de guerra? Realmente você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus? Porque quando a pessoa é lavada, comprada pelo sangue de Jesus, ele não abre mais a boca a dizer que eu não gosto de fulano e de ciclano porque ele é transformado. Pode ser a pior pessoa do mundo. Ele vai começar a amar. Ele vai começar a perdoar. Ele vai começar a servir ao Senhor. Começa a entender e ver que aquele jovem, ele começou a seguir os passos de Jesus, pegando a sua cruz e seguindo a Jesus. Só que quando ele foi seguindo a Jesus, ele também foi transformado pelo poder da palavra. E sendo transformado pelo poder da palavra, sendo mudado pelo poder da palavra, acontece algo especial. É que ele funda o primeiro templo. Ele funda a primeira igreja na cidade de Decápolis. Só quando ele funda, as coisas começam a mudar. As coisas começam a acontecer. Eu quero te fazer, nesta noite, uma pergunta. A quem você está a servir? A quem você está a buscar? A quem você está a clamar? Por isso que nesta noite eu te apresento Jesus de Nazaré. O que transforma, o que muda, o que restaura. Essa palavra foi para você que brinca. Essa palavra foi para você que está na igreja com um pé e o outro pé está no mundo. Essa palavra foi para você que acha que igreja é qualquer coisa. Essa palavra é para você que pensa que a igreja é um parque de diversão para você ir para lá brincar. Essa palavra é para você que acha que a igreja é sua casa. Não, a igreja é totalmente diferente. Essa palavra é para você que brinca de ser crente. Essa palavra é para você que soma do evangelho. Aonde aquele gadareno viveu por todo esse tempo, fazendo tantas coisas erradas, recebeu legiões de demônios. Mas pastor, o que é que eu posso fazer para não receber essas legiões? Seja fiel a Deus. Começa a tratar Deus do jeito que Ele merece ser tratado. Começa a honrar a casa de Deus da maneira que deve ser tratada. Começa a viver a promessa de Deus do jeito que deve ser. Começa a andar com fidelidade, senão os demônios vão começar a atormentar a tua vida. Não vai te deixar dormir. Vai começar a mexer nas tuas pernas, mexer na tua estrutura. E você nunca mais vai ter força de se levantar. Então honre a Deus. Não brinque com Deus.
Porque com Deus não se brinca. Outra coisa, não brinque com o diabo. Porque com o diabo ninguém brinca. O próprio Miguel, olhou para o diabo e disse: o Senhor te repreenda. Então não brinca. É para ser crente? Seja com fidelidade. É para ser fiel a Deus? Seja com verdade. É para ser sincero a Deus? Com verdade. É para andar com fidelidade? Ande na verdade. Não fica com o pé dentro, outro fora não. Para não te acontecer como aconteceu com o gadareno. Permanece firme. Permanece fielmente. Permanece com seus pés na rocha. Porque a Bíblia diz que aconteceu 2 alicerces. Uma parábola que ele disse a respeito daqueles que têm sua casa firmada na rocha e aqueles que têm sua casa firmada na areia. Veio a chuva, soprou os ventos, bateu na casa que estava firmada na areia e a casa caiu. Sabe o que aconteceu? Grande foi o estrondo. Mas por que, pastor? Porque estava firmado em areia. O vento bateu, a chuva desceu. Grande foi o estrondo. Mas pastor, e aquele que estava firmado com ela na rocha? Choveu, o vento soprou. Eu acredito que houve terremoto. Acredito que houve todo fenômeno da natureza. E a casa não caiu. Sabe por quê? Porque ele sabe aonde estava firmada a sua fé. Estava firmada aonde a sua fé, a sua confiança. Estava firmado aonde? Por isso que eu digo a você, tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com a igreja. Aonde você estiver, não importa. Não fique pulando de galho em galho igual macaco. Tem pessoas que já passaram em 10 igrejas procurando uma perfeita. Não vai encontrar nenhuma perfeita. Aí eu te pergunto, será que o problema foi você? Ou o problema foi a igreja? De tanto você procurar, ir atrás de uma igreja prefeita, ou atrás de outra igreja, achou? Você nunca pensou que foi você o problema? Então guarda isso. Guarda isso. O problema, eu acredito que foi você. Então volta. Abandona as práticas mundanas. Abandona o pecado. Abandona a prostituição. Abandona os erros e deixa Deus fazer um milagre na tua vida. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Você vai ver que as coisas vão começar a transformar na tua vida. E nunca mais serás o mesmo. E o nome de Jesus há de ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Glória ao nome de Jesus. Domingo estaremos de volta. A partir das 18h30.